aí. Eu acho que não só isso, só que, tipo assim, a gente tá falando de... É porque a gente tem mania de pensar que como os caras voltavam pro Brasil era só porque eles queriam e, tipo, final de Fim de contrato. carreira e tal. Cara, os jogadores, eles não estão voltando pra isso mais. Por exemplo, o Danilo, ele não precisava ficar aqui. Voltou o Danilo e jogadores que voltam e mantêm convocações da seleção brasileira. E o Flamengo, ele tá fazendo uma outra coisa que é, ele tá revelando jogadores, vendendo pra fora, outros jogadores estão voltando de seleção e os seus que você vendeu estão indo pra seleção também. Então, tipo assim, é aquele ciclo. E isso é muito importante. Só que o Flamengo, e aí pra mim é o grande X da questão, assim, que é o mais importante. Ele consegue segurar jogadores de outro nível. Como assim jogadores de outro nível? O Wesley é um jogador nível Europa. Exato. Cara, o Flamengo rejeitou 25 milhões de euros nele. Sim. Pode vender daqui a pouco por 40. Cara, o próprio Você Gerson tá rejeitou ganhando- mais de 30 milhões de euros no Você tá Gerson ganhando agora. 15 milhões a mais, 15 milhões de euros a mais, só porque você tem saúde financeira. É, sim. É só por isso. Uhum. E os caras gostam de estar aqui jogando aqui, até porque tem boa estrutura, Ganha paga em muito dia, dinheiro, pô, ganha muito dinheiro. Então, acaba quando você vai ver, no final das contas, tudo sai barato, cara. Você Não, paga se caro você- pra esse cara, mas ele é barato. se você- é exatamente isso, Matheus. E tem um ponto também, cara, é que o combo que o Flamengo hoje oferece, que é o que o Corinthians deveria e não consegue, infelizmente, que é o que o próprio Palmeiras oferece, não com a intensidade do Flamengo em relação à torcida, que é, o Flamengo hoje é um time que tem uma boa saúde financeira, o Flamengo hoje é um time que faz o que o jogador mais quer, que é popularidade. Isso tem que ser levado a sério. Eu sei que muita gente leva isso na sacanagem. Popularidade e status. Status, é exatamente isso. Muita gente não leva isso em consideração ainda, cara. É só o salário. Não é só o Não, salário, não é. cara. Não é. Hoje leva-se muito em consideração. E sabe por quê? Porque tem muito jogador que faz muita grana com patrocínio. Estar num time de grande massa, o Gabigol não é burro, cara. Não Tá é. entendendo? O Gabigol não é burro. E por isso que eu falei que ele foi pro Cruzeiro, que é um time de boa torcida também, mas é muito pela grana também. Não, que ele e, tá outra, não, e outra coisa, o Cruzeiro, ele também, o movimento também é inteligente. É tipo assim, cara, uma torcida que ainda tá sem ídolo, Claro. tá carente. Se eu jogar um Tá pouquinho precisando de desse bola, cara. e ele falou assim, eu não preciso voltar no meu auge, mas se eu jogar bem aqui, Sim. cara, esses caras vão me amar Sim, também, sim. entendeu? E É um aí, movimento assim, interessante. O Flamengo hoje, ele oferece... O Palmeiras, ele só não pode oferecer o status que o Flamengo dá em relação à mídia. Porque aí não tem como. A gente tá falando de número de torcida. Então o Flamengo hoje era o que o Corinthians era pra ser e não consegue. Né? Então hoje o jogador, ele pensa muito nisso também, cara. Jogar no Flamengo, no Maracanã, que também que é um estádio lendário, caralho, atrai o cara. Então você vai ver que muitos jogadores desses que voltam... Cara, eu tinha certeza... É loucura que eu vou falar... Mas o Ney, ele veio pro Santos, mas tinha uma cara dele ainda ir pro Flamengo em qualquer momento, porque é a cara do Neymar isso. Farra, Mas então, Rio de Janeiro. Kroos, saiu uma informação recente. cara dele, Isso isso é aí uma que eu informação recente. Sobre isso? Sim, Eu que nem vi, tá? que Confesso. quando o Neymar tava pensando em vir pra cá, intermediários procuraram o Flamengo e o Flamengo recusou abrir negociação com o Neymar. O Boto e o Felipe Luiz falaram que não... E eu Vai posso quebrar falar- o... que não... vestiário. Não, e posso Não é falar quebrar o uma coisa? vestiário, várias Faz coisas. O total custo dele, a questão sentido, física, John. toda essa situação. Não faz falando- total sentido. É você embarcar num risco que você não precisa correr. É. Tipo, você vai estar disputando o título sem ele. É o Neymar, vai ter muita coisa boa. Mas, tipo assim, você pensar que o seu futuro sem ele também já tá Já funcionando. não precisa dele. Você pode, eu posso Faz aumentar sentido. um pouco do meu futuro, eu posso fuder meu futuro. É isso que é o problema. Sim. Outro que falou isso aí que você disse foi o próprio Matheus Henrique do Cruzeiro. Ele deu uma entrevista recente falando que nem pensa em voltar pra Europa. Falou, já fui, tá bom, aqui no Cruzeiro eu tenho tudo que eu preciso, tá suave. E tá- pô. Não é pô, muito- jogando a gente pra discutiu caralho lá. isso, né? Aham. O jogador que vai pra lá, não dá certo, é difícil de voltar. É. Eu acho que o jogador já volta meio com isso na cabeça, né? E Putz, ele já deu era, mole, passou. né? Ele foi pra fora e ele foi pro Sassuolo, velho. É. Então, tipo assim, ou você ser o melhor jogador do Cruzeiro, ou você jogar no Sassuolo, na Itália, que nem tá tão bem Não, a claro. liga, Não, mas realmente. Futebol italiano. Então, mas eu falo, isso aqui não, Infelizmente, mas é né? porque eu acho que o bagulho que esses caras estão falando é, tipo assim, ele lá fora, talvez ele vai ganhar menos que ele ganha no Cruzeiro. Faz sentido. Hoje, principalmente, É, né, com o e Pedrinho. hoje em dia você fala, mano, realmente, pra esses caras que lá fora, eles não vão ser craques e aqui eles vão ter um status de voz, você joga Sim, muito, é sim. melhor você ficar, pô. Aí por isso que eu falo, e às vezes a gente acabou de falar desse negócio de mídia, né? Do quanto isso é importante, que a gente zoa, né, gente? É claro que toda a zoeira que a gente faz, discussão que a gente tem de mídia extra, que a gente tá brincando, tá? Ninguém está falando sério. É óbvio que a gente só não tá falando mais de futebol gaúcho, baiano. Baiano a gente ainda fala, mas futebol gaúcho, Cearense, né, Fortaleza Ceará, e- porque a mesa não é uma mesa de Santa Ceia, porra. Não É. cabe 300 caras aqui pra falar. Então não dá. A gente fala o que a gente E a gente pode. até gostaria, pô, mas e não tem dá mais tempo, também. é. A gente poderia falar mais do futebol gaúcho, mas a gente ia falar merda. É. Porque a gente não tem tanta informação, a gente não vive o futebol gaúcho. Aí isso vai acontecer, a gente vai falar do futebol gaúcho, vai falar merda, vocês vão cobrar. Não é? Então a gente fala do que a gente pode aqui, que é o que a gente tem mais contato, né? Tem aqui o cara de Minas, tem o da Bahia, tem o do Rio, tem o de São Paulo. A gente fala do que a gente tem mais proximidade.